Bom, a alegria de hoje é transbordante. Eu estou feliz, transbordante, porque hoje nós temos aqui a irmã, a amiga, mulher missionária Edmeia Williams. Porque para dentro de mim, a irmã é tudo isso, né? Por isso é amiga, mulher, irmã, missionária, pregadora, e que alegria estar aqui. E a minha primeira pergunta é esta, que eu sempre perguntei para mim mesmo: de onde vem a mulher Edmeia Williams, com esse sobrenome chique, famoso, né? A minha primeira pergunta é essa: de onde vem a mulher Edmeia Williams? É uma história comum de muitos anos, né? Primeiro eu sou Williams, porque meu pai não é brasileiro. Meu pai é da Guiana Inglesa, e aí vem esse Williams, que lá é como Souza, lá é como Oliveira, né? E eu nasci no Pará, fui criada na Bahia, e depois eu fui morar 2 anos no Espírito Santo, depois fui morar no Iraque 3 anos e meio, voltei para o Rio de Janeiro. Minha conversão se deu no Iraque, embora eu tenha crescido no Evangelho, a minha conversão verdadeira se deu no Iraque. Eu costumo dizer para todo mundo: nascer numa família cristã é muito bom, é um grande empurrão para o cristianismo, mas não resolve tudo. Precisa ter o momento do seu encontro verdadeiro com Jesus, não é? Porque Deus não é avô de ninguém, nem tio, Ele é pai, Ele quer ser seu pai. Então a minha conversão verdadeira se deu quando eu estava com 32 anos, no Iraque. E voltei de lá com aquela fome, porque no momento que você nasce, você começa a gritar por fome. Precisa de alimento, porque antes nós estamos mortos. Morto não tem fome de nada, mas quando nascemos no Espírito, começa a vir a sede do alimento espiritual, e eu sabia onde ele estava, na Bíblia e na oração, e comecei. E Deus sempre me deu a bênção de eu ter pastores de Deus, homens de Deus. Até hoje eu sempre tive pastores que me impulsionaram, que me ajudaram demais. E a senhora se converteu, a irmã se converteu? Onde era o paraíso? No Iraque, na terra de Abraão. Pois é. E onde é o Jardim do Éden também. Exato, ali. Foi lá. Que coisa! No extremo sul do Iraque, fronteira com o Kuwait, na Caldeia, que hoje se chama Basra. Lá foi a minha conversão. E como é que então essa mulher, agora a gente já sabe pouco, sim. A mulher de Edmeia Williams, de repente agora convertida, vira missionária? Como é que esse era o seu projeto de vida, ser uma missionária? Olha, como é que virou missionária? Eu sempre tive esse desejo. Depois de convertida, meu desejo era anunciar, era falar, era dizer aquilo que eu estive sempre assim no limiar, mas eu não entrava. Então eu comecei, e eu pregava para as moças que trabalhavam no prédio que eu morava, nas escadas, já no Rio de Janeiro, quando eu voltei. E depois eu comecei a pregar na frente da favela, numa pracinha que tem. Eu fui pregar no presídio, não deixava eu entrar. Eu pregava alto do lado de fora para os presos ouvirem lá dentro. Até que eu consegui entrar. Então começou a vir esse fogo, esse desejo de anunciar. Foi aí que o Espírito Santo, então, foi, na minha expressão, virou missionário, foi o Espírito Santo, foi moldando. Foi me moldando e deixando bem claro o meu chamado. E o meu prazer é até hoje de anunciar esse evangelho, anunciar esse desejo de Deus perdoar, porque eu creio que é isso que nós devemos anunciar, o desejo que Deus tem de nos perdoar, e só tem um jeito. Ele abriu todo o caminho, vindo através do Filho dele, assim, rendendo a Jesus Cristo, e isso é o que eu faço até hoje. Mãe Edmeia, a maioria das pessoas tem momentos difíceis. A senhora já teve um momento difícil? Doído demais? Eu nasci num momento difícil, porque eu sou filha do adultério do meu pai. O meu pai, negro, protestante, me caia com uma mulher maravilhosa, negra também, e já tinha 6 filhos, cai em adultério com uma mulher branca, católica. Então eu nasci nessa confusão. Então sempre foi muito difícil a minha infância, porque eu via, de um lado eu tinha 4 filhos, 4 irmãos brancos, e do outro eu tinha 6 irmãos negros, e eu era filha única no meio, mulata. E era uma coisa horrível. Mas cresci assim,
Mas o pior mesmo foi depois de casada. Quando eu tive que enterrar minha filha, e 1 ano depois que meu marido tinha morrido. Meu marido morreu em 1990, em setembro. E minha filha morreu em 1991, em setembro. E como é que combina? Como é que acerta essa conta? Pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, na comunhão com Deus, e de repente morre o marido, morre a filha. Então, dor, perdas irrecuperáveis. Como é que combina essa equação? Morte, dor, perda, com fé em Deus, com comunhão com Deus. Como é que a senhora levou isso para Deus e pôs isso no lugar? Como é que Porque, na realidade, a perda é a perda visível. A história fica. Porque a história daquelas pessoas escreveram, enriqueceram a história da gente. Dói. E a Bíblia diz, chorai com os que choram, sim, e com os que se alegram, cantai louvores. Sim. Então nós vamos chorar, mas vamos saber que Deus não tem que nos pedir licença para levar o que é dele. A minha filha era dele, ele levou. E eu não sei até hoje o que foi que Deus impediu. Mas Deus sempre trabalha para o melhor. Deus tinha que fazer uma coisa na minha vida que meu marido não podia ver, nem minha filha. Então ele levou. Eu me lembro, a gente vê isso quando Deus tem que botar Josué para introduzir o povo na terra, ele tira a presença física, sim, de Moisés. Porque a presença física de Moisés certamente ia atrapalhar Josué. Mas não significa que Josué perdeu Moisés, que ele diz, olha no livro do meu servo Moisés. Então Moisés deixou uma história para ele olhar. Né? Então eu creio que quando nós nos convertemos, nós passamos a olhar a morte não como uma perda, mas como um enriquecimento. Poxa, obrigado por esse compartilhamento. Olha, quando a gente lê sua história, ou ouve nos testemunhos, né? Uma das suas mensagens que eu mais guardo, que me impactou demais, foi Tesouros Escondidos. Aquela mensagem me impactou demais, uma delas. Mas a minha pergunta nesse momento é, a irmã é uma mulher estudada. E é uma mulher estudada, o que é que te motivou a estudar, o que estudou mais, acho que pelo menos 4 universidades, ou 4 cursos superiores, mestrado. O que é que te motivou a estudar tanto? Qual era o seu projeto de vida quando foi estudar? Eu gosto de estudar. No início, desde pequena, eu estudava muito. Eu sempre quis ser a primeira aluna da sala. Uau. Porque tinha em mim uma doença chamada complexo de inferioridade. Porque todos os meus irmãos tinham pai e mãe dentro de casa. Eu não tinha. Né? Eu tinha mãe e padrasto, pai e madrasta. Entende? De um lado, eu era rejeitada porque era negra. E do outro, eu era aceita, mas eu sabia que eu não era filha do casal. Né? Eu era filha do pai, muito amada por minha madrasta. Tive um padrasto maravilhoso, mas era assim, tudo ali. Então, as pessoas não respeitam criança. Eles me diziam coisas horríveis, não na frente dos meus pais, mas eu ouvia muita coisa. Então, para provar, as crianças diziam, não vou brincar com você, porque você... Aí diziam o nome, quer dizer, eu era filha fora do casamento. Eu estou imaginando, se a irmã estivesse na família de Jacó, ia sentir igualzinho. Porque um era filho do pai com a outra mãe, era a mesma luta nesse sentido, né? Então eu estudava para provar que eu era melhor. Sim. E eu conseguia ser melhor do que todo mundo, as maiores notas. Então aquilo despertou sempre em mim o desejo de estudar. Eu aprendi a gostar de estudar, a gostar de ler. Até hoje, eu sou viciada em leitura. Eu gosto de aprender. Até hoje, o senhor pode ter certeza que eu estou aqui com o senhor agora, são 9h30 da manhã, mas eu estou desde 4 horas, estudando a Bíblia. Eu estou fazendo um estudo, assim, 174 vezes na Bíblia, 172 vezes na Bíblia. No Novo Testamento tem essa expressão, em Cristo, ou no Senhor, ou nele. Sim. Só que dessas 172 vezes, 124 estão nas 13 cartas de Paulo.
Então é como uma obsessão, Paulina, em Cristo. Perfeito. Pois eu estou fazendo um estudo nisso. Uau. E aí a gente entra e a gente enfia de cabeça e de coração, é uma maravilha. E irmã Edmeia, como é que a irmã Edmeia foi parar no morro da Dona Marta? Olha, eu dou graças a Deus. Para mim foi o maior palácio da minha vida, onde Deus me colocou para eu conhecê-lo melhor. A minha igreja fica perto do Morro Dona Marta, é uma igreja inglesa, Christ Church. É uma igreja anglicana, de língua inglesa e tudo mais. E um dia nós estávamos saindo de lá, meu marido não era, mas ele ia com a gente 2 vezes por semana, porque 2 vezes por semana nós tínhamos que ir para Búzio. 2 vezes por mês, finais de semana. E 2 finais de semana ficava na cidade para ir à igreja. Então nós estávamos saindo, tinha uma menina com uma caixinha na mão, oferecendo o docinho, e era um dia chuvoso. Quando ela se aproximou do carro, o meu marido passou em cima de uma poça d'água. E a água veio sobre a menina, ela deu um salto para trás, os docinhos caíram no chão, e aquilo me envergonhou. Puxa vida. No outro dia, eu estava lá na frente da igreja, perguntei para o porteiro, de onde é aquela menina? Ele disse daqui. Ele só estendeu a mão, o braço direito, e apontou para o Morro Dona Marta. Eu nunca tinha visto uma favela. Nunca tinha entrado numa favela. Mas eu percebi que tinha uma favela junto da igreja, num bairro Botafogo. Porque eu estava acostumada, por exemplo, na Bahia. Na Bahia, bairro pobre, ficam os pobres. Bairro de rico, ficam ricos. Mas no Rio de Janeiro, não. Todo bairro chique tem direito a 1 ou 2 favelas. Às vezes 3. Sim. Então eu estava lá, Morro Dona Marta ali, imponente. No outro dia, eu fui para frente da favela, porque eu queria ver aquela menina. Nunca vi. Mas no meu coração nasceu um desejo tão grande de olhar para crianças de lá da favela. Comecei a me apaixonar pela favela, comecei a orar. E aí, quando houve a oportunidade, que eu estava em Singapura fazendo o curso de liderança cristã do Haggai. Sim. Quando meu marido morreu, quando eu voltei de lá, eu sabia que eu tinha que ir para o Morro Dona Marta. E estou lá até hoje. E como é que, em que momento entrou esse voto de nunca mais casar? Foi quando eu estava no Iraque, na hora que eu soube que meu marido morreu. Foi meu pastor e minha filha que ligaram. Eu botei o joelho no chão, chorando com muita pena dos meus filhos, principalmente, porque é muito triste você ver seu filho chorar a morte do seu pai. E eu fiz um voto a Deus. Todos os meus momentos na minha vida seriam só para o reino. Eu não queria mais casar, eu já tinha meus filhos, estava com 43 anos. E que eu queria que Deus me aceitasse e me desse o privilégio de viver só para o Evangelho. E, se possível, para prover para crianças pobres, negras, filhas fora do casamento, que nem eu fui. Então, eu estou feliz, eu estou tão feliz de ter feito esse voto. Hoje eu estou com 78 anos. Mas se eu voltasse atrás, eu gostaria de ter feito a mesma coisa. Feliz da vida. Graças a Deus. Apareceu o casamento, mas eu sabia do voto que eu tinha com Deus. Perfeito. E esse fator de ter sido criada nesse ambiente de 2 famílias, pertence a metade desse ambiente, aqui está o pai, metade do outro, porque ali está a mãe. O que a irmã diria para nós, nesses ambientes que passamos da vida, porque Deus usou a sua vivência para fazer ferramenta, parte da ferramenta do seu ministério nesse sentido, mas no nosso dia a dia, que palavra mandaria? Como é que nós podemos ser mais atentos às nossas próprias rejeições, assim, daqueles que estão perto de nós? Algo que nós, como uma formiguinha de cada um de nós, porque a senhora é uma comandante nesse sentido, mas e nós, como formiguinha, o que a senhora diria para nós? Olha, Deus nunca vai se enganar com nada. Um homem dorme com uma mulher, ele faz uma só carne, mas ele não sabe fazer um filho. Talvez você que me ouve, seu pai não sabe fazer, esse casaco que eu estou vestindo. Como ele vai fazer uma pessoa? Quem faz o filho é Deus. Mas Deus aproveita
o material do seu pai, ele dá ao homem esse privilégio. E dentro do berço chamado útero da sua mãe, ele vai tecendo um corpo para você viver aqui na terra. Ele coloca ali ingredientes dele, dons que vão possibilitar você a fazer o trabalho dele aqui na terra. Mas quem fez você foi Deus. Ele traz você de muito longe. Quando ele fala com Jeremias, ele diz: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. Você já existia no coração de Deus. E antes que tu saísses da madre, eu te constituí e te enviei profeta às nações. Então, você já existe no coração de Deus. Não tem nada novo quando você chega. Você não escolheu o pai e a mãe que você tem. Seus pais também não escolheram você. Isso é uma escolha de Deus, isso é soberano. Ninguém vai se infiltrar nessa história. Então, é muito ruim você rejeitar os seus filhos. Ou você rejeitar os seus pais. Quando você aprende isso, libertação. Aleluia. Você fica sabendo, por exemplo, quando eu nasci, o meu pai não queria um filho fora de casa. Minha mãe não queria um filho que fosse do marido dos outros. Meus irmãos, por parte de mãe, não queriam saber de irmão que nasceu desse jeito. Meus irmãos, por parte de pai, também não queriam. A família toda do meu pai ou da minha madrasta, lá fora do Brasil, não queriam. Da minha mãe também não queriam. Não existia uma pessoa aqui nesse planeta que quisesse o meu nascimento. Mas Deus diz assim: eu quero. Então pronto, eu sou resultado, não da vontade de homens, mas da vontade de um Deus soberano que mostra o seu poder, criador, sustentador. Então é isso que você precisa saber, que nós somos frutos dessa misericórdia, desse amor de Deus. Aleluia. E que passagem, que versículo então a senhora deixa para nós hoje, indo para a conclusão, e que pena, mas é um tempo tão especial. Estamos aqui, inclusive, na sala aqui da Igreja Nazarena, no Swiss Park, Campinas, que nos recebe, nos acolhe para esse encontro tão gostoso com a irmã missionária de Meia. Um presente de Deus para mim, um presente de Deus. Para mim está também. Sendo. Que passagem, então, qual de tantas passagens maravilhosas, mas que passagem a senhora deixa para nós, compartilha conosco? Olha, uma vez eu estava conversando com o reverendo John Stott, sim, que eu gosto daquele homem até hoje. Ele sempre deixou uma impressão tão boa na minha vida. E ele disse para mim: Dimeia, qual é o seu versículo favorito na Bíblia? Eu sei que tem muitos, mas eu quero ser o favorito. Eu disse para ele: para mim, o versículo é assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele começou a chorar. Porque ele disse: é o meu também. Porque se o Verbo não se faz carne, o que seria de nós? Misericórdia. Esse Verbo prometido lá para Eva, lá, que Deus, quando expulsou o casal do Éden, ele não os expulsou de mão vazia. Eles trouxeram a maior promessa, aonde eles poderiam olhar. Sim. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não é? Aleluia! Que gostoso. Querida amiga, irmã missionária, não sei, existe, mas é impossível conhecê-la, ouvi-la, estar perto e não amá-la e não receber essa efervescência assim, do seu espírito, da sua vida. Eu agradeço muito esse seu tempo, ter acordado cedo, ter aceito sair do hotel, poderia estar lá ainda no seu café, vir estar conosco, compartilhar. Pastor, eu sempre acordo muito cedo e eu durmo muito bem. Eu, quando durmo, eu digo que eu mergulho. Desliga mesmo. Eu desligo também. Quando eu venho à tona, eu estou pronta. Sempre 3h30 da manhã, eu estou prontinha. Então, vir para cá às 8h30, 9 horas, para mim, eu poderia estar
pregando desde 8, sem problema. Tem igrejas que me chamam e tem 2 cultos de manhã e 3 à tarde, eu prego. Outro dia eu preguei na Alemanha 5 horas, de 10 a meio-dia e depois de 1 embora. Chegou o momento que eu tirei meu sapato, porque os pés já estavam doendo, de tanto ficar em pé. 5 horas na Alemanha, porque eu só tinha aquele tempo para ficar lá. Não podia ficar mais nem um dia. Foi é? Intenso total. Intenso e alegre, feliz, porque não tem uma coisa melhor. Verdade. Deus não precisa de ninguém. Quero agradecer muito. Eu que agradeço. Nesse tempo louvamos a Deus pela vida, pelo ministério da irmã Edmeia. E que bom que Deus não deixou ela só no Morro da Dona Marta. Ai, me leva para o Brasil, todo lugar, fora do Brasil. Graças a Deus por sua infinita graça e sabedoria. E louvo a Deus pela sua vida. Muito obrigada, pastor, pela oportunidade, pela lembrança, pelo carinho. Obrigado. E tem. Obrigado. Carinho e amor nosso. É sim. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Vou ficar de olho. Amém. Tá jóia. Amém. Tá jóia. Tchau.